E aí, gente, bem-vindo a mais um Dica da Semana. E vocês estão preparados para ir para o futuro? Lembra que se você não viu o vídeo da semana passada, você vai assim, mas tá, ele falou que a gente ia para o futuro. Isso, é exatamente. Eu anunciei semana passada que esses próximos três dicas da semana são da trilogia do Yuval. E aí, semana passada, nós falamos do passado. Falamos do livro Homo Sapiens, que vai falar da história da humanidade, de como o ser humano virou o que ele é, por que ele pensa da forma que pensa, por que a sociedade se organizou da forma que se organizou, e por aí vai. Então ele faz toda uma análise histórica. Agora, como eu disse no começo, a gente vai para o futuro. Ele lançou esse livro aqui, chamado Homo Deus, que é, diga-se de passagem, perturbador e emocionante ao mesmo tempo. Perturbador porque ele traz umas menções, umas analogias que eu nunca tinha visto e nunca tinha parado para pensar sobre, e também é animador porque ele fala que tem solução. Então pelo menos a gente sabe que morrer a gente não vai. Aí, vamos começar. Primeiro que a gente já dá para saber pela capa que tem até uma digital com um microchip, que a gente vai falar muito do ser humano e tecnologia. Aí ele começa o livro falando que existem três coisas que dominaram a cabeça do ser humano basicamente até hoje, que é fome, praga e guerra. Ele fala que desde o primórdio da humanidade, essas três coisas estavam na agenda humana. Quando ele fala agenda humana, ele é os problemas que precisamos solucionar. Então ele fala da fome, porque inclusive até hoje tem milhões de pessoas passando fome. Ele fala das pragas, isso porque foi um livro feito pré-Covid, e ele já falava de praga, porque ele fala da gripe espanhola, da peste negra, entre outras coisas, ebola. Imagina agora se ele estivesse falando de Covid, né? E da guerra, porque ele fala também que o ser humano, na sua história e na sua essência, guerreou muito. Então essas três preocupações eram o que dominava a agenda da raça humana. E aí ele fala, o que vai acontecer se nós solucionarmos esses três problemas? Porque com o advento da tecnologia, fome, ela é passível de ser solucionada. Praga também. E guerra. Ele fala, inclusive, que é mais fácil você morrer de suicídio que morrer de uma guerra hoje em dia. Pelas questões de estatísticas e de probabilidade, né? Aí ele fala, tá, o que vai sobrar para a agenda humana, para a agenda da raça humana, se esses três pontos forem solucionados? Aí ele fala que o foco vai ser na imortalidade, o foco vai ser na felicidade e em virar o Homo Deus e ser o Deus da própria Terra. Ele fala aqui que quando a gente solucionar esses problemas da fome, das pragas e da guerra, vai sobrar tempo. A gente não vai correr risco de morrer. E a gente vai ter uma necessidade muito grande de permanecer vivo por mais tempo. E aí a morte vai virar um problema técnico. Quando ele fala problema técnico, é porque tem solução. Então, daí ele fala que a gente vai conseguir solucionar e contornar a morte. E indo mais para frente, depois ele vai fazer toda uma análise de história. Ele vai pegar um pouquinho do livro Homo Sapiens e descrever um pouquinho aqui, porque os livros eles não são feitos para serem lidos em ordem. Então ele traz todo aqui um breve do conhecimento do Homo Sapiens no livro também. O que eu queria também falar um pouquinho aqui é que quando ele fala que nós viraremos os deuses da própria Terra, ele fala em fazer um upgrade. E quando ele fala em fazer um upgrade, ele fala literalmente pegar essa carne, pegar o que faz o ser humano, essa carga biológica, e dar um upgrade tecnológico nisso. Chega até a ser bizarro de pensar. E aí depois ele até vai fazer uma crítica que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, quando ele fala que o Homo Sapiens vai perder o controle. Mas tem uma frase que, diga de passagem, é muito boa, que eu vou ler para vocês aqui, que ela fala do paradoxo do conhecimento histórico. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. E, de fato, é muito interessante, porque ele fala assim, ó, esse é o paradoxo do conhecimento histórico. Conhecimento que não altera comportamento é inútil. Porém, conhecimentos que alteram o comportamento rápido demais perdem a relevância. Então, é basicamente, se você tem o conhecimento, é para trocar comportamento. Só que se você troca o comportamento, você fica irrelevante. Estranho de pensar nisso, né? Aí eu estava pensando nas coisas, por exemplo, do passado, os conhecimentos que vieram, que eles mudaram o comportamento das pessoas e se tornaram irrelevantes pelo próprio fato de terem mudado o ser humano. É bizarro, não é? E aí, então,
ele vai navegando, ele vai falando sobre história, ele vai falando sobre a nova agenda da humanidade, que eu acho que é o principal foco disso aqui, desse livro, que é falar o que vai acontecer no futuro, nessa nova agenda, né? E é divino o livro. Aí chega uma parte que chega até a ser um pouco preocupante, que ele fala aqui, ó, bem na parte 3, que ele fala que o Homo sapiens vai perder o controle. Quando ele fala em perder o controle, ele fala que nós seremos substituídos pelo Homo Deus. Ele fala... Você lembra no começo do vídeo que eu falei do upgrade biológico, que a gente vai pegar essa própria carne e fazer um upgrade nela? Ele fala que isso não vai estar de acesso a todos. Que isso vai estar de acesso a uma pequena parte da população, como tudo na vida. A gente já sabe que pequenas pessoas detêm muito e muitas pessoas detêm pouco. E aí ele fala que se você for fazer um upgrade cerebral, você acha que todo mundo vai ganhar isso? Você acha que todo mundo vai ter acesso a isso? Que todo mundo vai ser igual? Ou você vai criar uma raça de super-humanos tecnológicos que aumentarão ainda mais a desigualdade e a injustiça no mundo? E ele fala que isso vai acontecer e o Homo sapiens vai perder o controle e quem vai mandar vai ser o Homo Deus. E isso fica muito difícil de digerir, porque você fica pensando se você vai ser um desses ou você vai ser um dos que perde o controle. E, no final, ele termina uma coisa muito interessante falando da nova religião do ser humano, que é a religião dos dados, que é o dataísmo, que fala que tudo vai ser baseado em dados. E nós já sabemos que isso está acontecendo, inclusive pelas até as novas leis que estão passando, né, a LGPD, que o dado vai ser essencial, ele vai ser tudo. E ele vai ter muita informação, ele vai conseguir controlar vidas através dos dados. E que isso vai ganhar uma proporção tão grande que vai virar uma religião, que é o dataísmo. Então, se você gosta de um pouco de conspiração, gosta de pensar, fugir um pouco da casinha e aguçar seu senso crítico, nossa indicação para análise do futuro, Homo Deus, do Yuval Noah Harari. E não esqueça, tem mais um livro dele que a gente vai conversar semana que vem, que é o 21 lições para o século 21. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Então fiquem atentos, não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, marcar as pessoas aqui e comenta o que você achou de mais interessante nesse livro. Se foi as críticas, se foi as preocupações ou a nova agenda da humanidade. Será que seremos imortais?